A dona Rosângela, para quem não prestou atenção, ela pediu que a autoridade chinesa desse um jeito no TikTok para que silenciasse o espectro de direita que faz críticas ao governo, a ela, ao presidente Lula, e está presente ali no TikTok, né? Chama a minha atenção também que o presidente Lula, como bom marido que é, assumiu para ele a responsabilidade, né? Não foi ela que disse, foi eu que eu falei. Eu, sinceramente, minha gente, não acredito. Acho que ele está assumindo a culpa só para isentar a esposa, né? Como um bom marido, é isso mesmo, né? A mulher da gente faz um negócio, às vezes, uma bobagem, e dá um problema, você fala, não, foi eu que fiz, foi eu que mandei, foi meu pedido, e você encara a parada para protegê-la. Está tudo certo, eu entendo perfeitamente isso, né? Mas me chama a atenção quando ele diz que vai vir um profissional chinês ajudar o governo brasileiro a regular as redes sociais, regular as big techs. A China, minha gente, é um país fechado. A China é uma ditadura. Não existe democracia na China. Desde 2009, estão proibidos, e quem acessar vai preso, o Facebook, o Instagram. Tudo isso está proibido lá na China. O YouTube, desde 2009, ninguém acessa na China. Não pode. É crime. O sujeito vai preso. Agora, em 2021, se não me engano, a última rede social, a última Big Tech que foi cancelada na China em 2021 foi o LinkedIn, que nem todo mundo usa, né? O LinkedIn, mas foi proibido na China também. E todas as outras, WhatsApp, Telegram, isso tudo é... O WhatsApp e o Telegram, principalmente, ele é usado sob um controle muito vigilante do governo chinês, que é um governo ditatorial. E, cara, o presidente de uma das maiores democracias do mundo, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, vai até a China pedir pinico e pedir que profissionais de comunicação, né, profissionais dessa vigilância que a China tem, que bloqueia redes sociais e impede os cidadãos chineses de usarem rede social, que esse cara venha do Brasil ajudá-lo a controlar a rede social. Cara, isso é um negócio muito estranho, né? Então é por isso que eu estou dizendo para os senhores e para as senhoras que estão aqui nos acompanhando nessa tarde, né? Boa tarde aqui para o nosso amigo Júlio, que já está por aqui. Por isso que eu estou dizendo que eu vou fazer o meu programa a partir de agora em tom de despedida, porque eu não sei até quando que nós estaremos no ar, no TikTok, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Aliás, eu vou até procurar uma outra profissão, uma outra atividade. Talvez eu volte a ser técnico de enfermagem, como eu fui lá no início da minha vida profissional, porque não vai ser possível fazer comunicação no Brasil, haja visto que o nosso presidente, e acobertado por muitos dos meus colegas de imprensa, declaradamente está querendo cercear a nossa liberdade de expressão e controlar as redes sociais, que é onde nós, cidadãos, podemos hoje nos manifestar e expor o nosso descontentamento aos que governam, seja em esfera municipal, seja em esfera estadual, seja em esfera federal, né? Eu trouxe até aqui o discurso do Lula, né, para a gente analisar mais friamente. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok.
E aí a gente já pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Sabe? Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. E aí? Então vamos lá, vamos voltar aqui, né? Então vai vir, segundo o presidente Lula, vai vir um cidadão da democrática China, onde não existe YouTube, não existe Facebook, não existe TikTok. Não, TikTok tem. TikTok é chinês e é controlado lá pelo governo. Não existe YouTube, não tem Facebook, não tem Instagram, nenhuma rede social. Nem aquelas que nós não usamos. Também não tem lá. Né? A única rede social permitida é a TikTok, é o TikTok, que é estatal. E aí essa é utilizada lá. Né? Porque na China não existe liberdade. A China é um país comandado por um ditador. As pessoas lá não têm liberdade de expressão, de pensamento, e o cidadão chinês ele é vigiado o tempo todo para que não haja nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de crítica e de movimentação política para derrubar o governo que está estabelecido na China já há alguns anos. Né? E o nosso presidente vai trazer o técnico que trabalha para esse governo ditatorial para orientar o controle de redes sociais. Quando o presidente Lula diz que não existe problema porque não é desconhecido esse assunto, não é desconhecido para ninguém que o governo brasileiro tem essa perspectiva de regular a rede social, de regular a internet, ele está coberto de razão. Né? Ele está coberto de razão. Sim, nós sabemos disso. Quem não sabe disso é aquela galera que estava ali, meus colegas de imprensa, meus colegas jornalistas, que parece que não sabem disso. Né? Não é possível que um líder que seja alinhado politicamente com Hamas, um líder que seja alinhado politicamente com o Irã, um líder que seja alinhado politicamente com a Rússia, um líder que seja alinhado politicamente com a China, um líder que seja alinhado politicamente com Cuba. Nós estamos falando aqui só de lugares que são dominados por tiranos e ditadores. Não é possível que o cara que acha maneiro esses governantes, não é possível que esse sujeito, né, não é possível que alguém fique surpreso quando esse cabra se mostra controlador e querendo dominar, inclusive, o que é dito e falado em rede social. Esse papo de preocupação contra as mulheres e crianças, isso é uma balela. Não tem ninguém preocupado com isso. Não existe preocupação alguma com mulheres e crianças. A grande preocupação do poder vigente no Brasil é o controle de redes sociais para que nós não possamos estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora. Né? Fazendo uma reflexão, fazendo uma análise crítica, discordando, porque, como acontece na China, na cabeça do presidente Lula e dos seus apoiadores, simpatizantes e boa parte dos seus eleitores, só o discurso que eles defendem é bacana. E isso, gente, não é democrático. Desculpem. Né? Então, assim como não é democrático
para a galera da direita, né, o pessoal mais conservador. Também não é democrático só falarmos de Bíblia, porque nós temos outros conceitos também vigentes. Não é democrático quando a galera de esquerda só quer falar de ateísmo, de aborto, de liberdades que nós discordamos, etc. e tal. Cada um na sua, cada um defende aquilo que acredita e vamos lá, as urnas definem qual o poder e qual o espectro político deve estar à frente do país. Mas vem aí um cidadão chinês, que certamente é um profissional que atua no aparato estatal chinês de controle de redes sociais, de controle da internet, para manter o povo chinês sob vigilância. Vem aí um sujeito que domina essa tecnologia e tudo aquilo que pode fazer para controlar o pensamento e a manifestação da população. Vem aí esse sujeito ensinar ao Lula e ao seu time como fazer para controlar as redes sociais. Desculpa, presidente, mas o senhor não está preocupado com as mulheres. Muito menos o senhor está preocupado com as crianças. Isso é falácia, isso é papo furado, isso é para agradar uma meia dúzia de torcedor bobo, né? Nós sabemos que, na verdade, o que vocês querem é aquilo que a senhora Rosângela, a primeira-dama, falou lá dentro da reunião com o presidente chinês. O desconforto da dona Rosângela é que a rede social tem sido usada com muita eficácia pela direita para criticar e para apontar os erros da gestão Lula. Por exemplo, não fossem as redes sociais, nós não estávamos sabendo disso. Não fossem as redes sociais, nós não teríamos acesso a esse discurso mequetrefe, sem vergonha, do nosso presidente, onde ele confirma, onde ele atesta que sim, quer e precisa, de acordo com a cabeça dele, regular as redes sociais, a internet e, juntamente com isso, a liberdade de expressão. Minha gente, vale esclarecer aqui para os amigos que estão ligados na nossa programação, eu sou um profissional de comunicação. Todos os dias a gente está aqui falando alguma coisa. Caso você que está me acompanhando, caso você que seja meu seguidor, caso você que está aqui assistindo ou vai assistir o nosso programa, se sinta incomodado com algum tipo de declaração minha ou de um entrevistado, nós temos o Poder Judiciário com as suas ferramentas para a correção disso. Se você se sentiu ofendido, invadido por alguma declaração ou por alguma coisa que alguém fez, você vai à justiça, contrata um advogado e exige a reparação de forma judicial. Simples assim. Então, a rede social está aí. Ah, não tem legislação. Como que não tem legislação? Nós temos uma legislação. E antes de ter rede social, como é que era? Quando alguém fazia uma careta para alguém, quando alguém mandava o outro ir a merda, o cara se sentia ofendido, o que acontecia? A pessoa não ia na delegacia e fazia lá uma queixa de calúnia, injúria e difamação. Lembram disso? Não existia nem internet. Já existia esse tipo de situação que a justiça se debruçava para ver quem tinha razão. Calúnia, injúria e difamação. Isso existe desde antes de Facebook, antes de Orkut, antes de internet, antes de tudo. Continua do mesmo jeito. Se alguém se sentir injuriado, caluniado, defamado e etc, na rede social, ele simplesmente vai à delegacia, faz uma queixa, procura um advogado, se ampara com esse advogado e vai à justiça exigir reparação por ter se sentido caluniado, difamado, injuriado por algo que alguém escreveu na internet. É assim que funciona. Essa pessoa, caso se comprove que ela realmente que ela cometeu esse crime, ela será penalizada de acordo com aquilo que o Poder Judiciário definir, aquilo que já está definido em legislação, que já existe há bastante tempo. Então, assim, presidente Lula e toda a sua
turminha que tem essa sanha, que fica pensando nessa questão de cercear a liberdade de expressão, de cercear a internet, de censurar e de não sei o quê, pipipi, popopó, parará. Cara, vocês simplesmente estão querendo silenciar um lado do discurso. Eu vejo muita gente, inclusive, preocupada com a questão da polarização da política brasileira. Já viram? Né? Não, existe uma polarização na política brasileira. Cara, que legal. Que legal que existe uma polarização. Os dois lados estão defendendo suas ideias. Eu discordo de um monte de coisa aqui, discordo de um monte de coisa ali, etc. E aí você vai vendo qual é o lado melhor para você transitar. Mas que bom que nós temos uma polarização, que nós temos duas ideias lutando pela sua simpatia, lutando pelo seu voto, lutando pelo seu interesse, lutando pela sua militância. É isso que está acontecendo no país. Não existe nenhum problema nós estarmos num país polarizado. Qual é o problema? O que acontece é que anteriormente nós não tínhamos a polarização porque era um discurso monocórdio na política. Não existia direita. A direita que muita gente pensava que não era direita porra nenhuma, minha gente, desculpa. Né? Muita gente acreditava que o PSDB, o partido do Fernando Henrique Cardoso, era a direita, só porque os caras têm um pensamento um pouco mais desenvolvimentista, fez uma outra privatização de órgão estatal, né? Na época do Fernando Henrique avançam as concessões de rodovias, de aeroportos, etc. e tal, e aí muita gente começou a classificar o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, né? E olha que o S está aí, social, né? como direita. O PSDB e outros partidos dessa natureza, ele é simplesmente uma esquerda mais suave, né? Não é aquela esquerda muito PSOL, muito PCO, né? Tem aquela galera que está bem lá no extremo do lado esquerdo, né? E o PSDB é uma esquerda mais ao centro, né? Cara, mas não é direita. E durante bastante tempo foi nos apresentado como direita figuras e um partido com ideais de esquerda. A propósito, quando nós tivemos o movimento das diretas já, ali no início dos anos 80, 83, 84, né, aquela época da direta já, estavam num mesmo palanque Lula, Fernando Henrique, César Maia, Leonel Brizola e tantos outros, que depois acabaram se tornando adversários, mas estavam todos no palanque. Na época da anistia, já ouviram falar nessa palavra? Pois é, lutavam pela anistia, figuras que hoje de cabelos brancos dizem não pode haver anistia para uma turma que fez uma arruaça no dia 8 de janeiro de 22, ou de 23, né? Ali em Brasília. Né? Então, cara, assim, parece que o próprio cidadão brasileiro precisa dar uma olhada no retrovisor e olhar um pouquinho a história para começar a entender determinadas coisas. Eu, sinceramente, meus amigos, eu não consigo ver nessa sanha de controle de rede social. Desculpa, se você é esse cidadão que está me acompanhando, pensa desse modo, eu vou respeitar você. Mas o governo, as figuras políticas, as figuras inseridas no sistema brasileiro de controle da política nacional, não está preocupado com mulheres, não está preocupado com crianças, bodega nenhuma. Não tem ninguém preocupado com isso. Essas pessoas estão preocupadas simplesmente em cercear a liberdade de expressão daqueles que pensam diferente. Simples assim, como acontece na China. Tanto é que o presidente Lula vai à China com uma delegação de mais de 200 pessoas, o que está custando ao pagador de impostos brasileiros
alguns milhões de reais, esse passeio pela China, e chega lá, a gente descobre que o grande objetivo de ir até a China não é o tal do 27 bilhões que o Xi Jinping disse que vai colocar aqui. Desculpa, rapaziada. A real razão da visita do Lula com a sua delegação à China é pedir socorro para que possa arrumar um jeito, uma tecnologia para controle das redes sociais aqui. Isso significa dizer que nós, meus amigos, temos pouco tempo na internet. Você que critica o Marcos Abraão, você que critica o Cláudio Castro, você que critica o Lula, você que critica o Bolsonaro, você que critica o vereador, você que critica o deputado, você que coloca aí na sua rede social aquilo que você quer, seus dias de liberdade estão contados. Porque vem aí um sujeito do aparato estatal chinês, onde não existe liberdade de expressão, onde não existe nenhuma rede social ocidental operando, né, por determinação do governo chinês. Vem aí um cara desse lugar chamado China, onde não existe liberdade, que é governado por um sujeito ditador, por um sujeito tirano, que é o Xi Jinping. Vem aí um sujeito do aparato estatal dele para ensinar o Lula como fazer para que as nossas redes sociais não permitam que algumas coisas sejam comentadas. Que coisas são essas, né? Geralmente as críticas ao governo do Lula, geralmente as críticas à forma de fazer política. Então, minha gente, a tal da pujante democracia que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que tem, ela já não existe há algum tempo. E a pouca liberdade que temos está com os dias contados, porque vem aí um chinês para ensinar como censurar, como cercear, como impedir que as pessoas coloquem nas redes sociais discursos, falas, comentários e ponderações, críticas e situações que questionem quem está no poder.